Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para nossa quarta-feira, dia 3 de dezembro, vamos só fechar rapidinho aí como foi a nossa terça-feira. Na terça a gente havia trabalhado uma grade aí de 5 jogos, onde a gente ficou aí com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Começamos aí o mês de dezembro com o pé direito, né? A gente conseguiu gabaritar a nossa segunda-feira e conseguimos gabaritar também a nossa terça-feira. Então vamos dar uma olhada como foi aí a nossa terça. Primeiro jogo, a gente trabalhou no jogo do Fulham contra o Manchester City. Trabalhamos com o City na chance dupla, o nosso bilhete bateu. Na Espanha, La Liga, jogo do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Trabalhamos para sair mais de gol e meia partida, bilhete bateu. Copa da Alemanha, jogo do RB Leipzig contra o Magdeburg. Trabalhamos com o RB Leipzig para se classificar, o nosso bilhete bateu. Indo para a Premier League, na Inglaterra, jogo do Newcastle contra o Tottenham. Trabalhamos para sair mais de gol e meia na partida, o bilhete bateu. E para fechar, trabalhamos no Brasileirão aí no jogo do Vasco contra o Mirassol. Trabalhamos para sair mais de gol e meia na partida, o nosso bilhete também bateu. Então, resumindo a grade aí, foram 5 jogos na terça, onde ficamos com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Então vamos lá para nossa quarta-feira. O que eu separei? Uma grade novamente aí com mais 5 jogos. A meu ver são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo, lá na Copa da Itália, às 2 horas da tarde. Vão rolar 2 jogos lá na Copa da Itália amanhã. Porém, eu escolhi um. O segundo jogo é o jogo da Inter contra o Veneza. Mas, por acreditar ali que jogo de Copa, às vezes, equipes se equiparam. Por mais que eu tenha uma equipe ali muito superior tecnicamente, que é a Inter. Mas fiquei com o pezinho atrás. Vou trazer aqui a Napoli contra o Cagliari. Vamos dar uma olhada. No momento aí, a Napoli, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E eu tenho o Cagliari, que nos últimos 5 vem de 2 empates, 3 derrotas. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias aqui a favor da Napoli. Vamos lá, vamos entender. A gente está aí na parte ainda, né, daquelas eliminatórias ali para as equipes aí, né, depois chegar nas partes finais aí da Copa, aqui é oitavas. Vamos para o momento das duas equipes. A Napoli aí no Campeonato Italiano é a segunda colocada e eu tenho o Cagliari aí que no momento aqui é o 15º colocado, a equipe aí visitante. Vamos lá, o que eu vou buscar aqui nessa partida? Eu vou buscar a classificação do Napoli, vai estar pagando por uma base aí de 1,24. Pode ser que talvez o jogo fique truncado, aquele jogo mais parelho, equilibrado. Pode acontecer e talvez a Napoli não consiga a classificação dentro dos 90 minutos. Eu acredito que a equipe tenha força técnica suficiente para conseguir a classificação, seja nos 90 minutos ou fora dele, né? Dependendo de alguma situação aí que venha acontecer após isso. Estou fechado aí com a classificação da Napoli. Próximo jogo, La Liga na Espanha, às 3 horas da tarde. Jogo aí do Athletic Bilbao enfrentando o Real Madrid. No momento aí, a equipe visitante é a segunda colocada, a equipe da casa é a oitava. Momento do Atlético de Bilbao. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E eu tenho o Real Madrid, que nos últimos 5 tá empatando pra caramba, hein? Vindo de uma derrota, uma vitória e 3 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Atlético Bilbao e 3 vitórias do Real Madrid. O que eu vou buscar nessa partida? Poderia entrar até em mercado de gols? Poderia, acredito que possa sair mais de gol na partida, mas eu vou dar um voto de confiança ao Real Madrid. Mesmo jogando fora de casa, a equipe aí tem força para segurar a onda aí até vencer a partida, talvez seja um divisor de águas esse jogo. Vou buscar uma chance dupla a favor do Real Madrid, tá pagando por uma base de 1,25, deixo como bilhete para esse jogo. Porém, quem quiser buscar até um ambas marcam, tem muito valor, tá pagando para uma base de 1,70. E vamos dar uma olhadinha no gol e meio, tá pagando legal também para quem quiser ser conservador. Tem muito valor porque o Real Madrid vem sofrendo gols aí em bastante jogos, tá pagando por uma base de 1,25, 1,24 ali, quase a mesma coisa aí que a chance dupla. Quem quiser também buscar mercado de gols, tá? É um grande mercado aí para atuar. Próximo jogo que eu separei, Copa da Alemanha, às 4h45 da tarde. Jogo do União Berlim enfrentando o Bayern de Munique. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente está aí, deixa eu ver aqui, nas oitavas de finais, né? Vamos para o momento. União Berlim, nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates, sendo com um resolvido após a prorrogação, uma derrota e uma vitória. E eu tenho o Bayern de Munique, que nos últimos 5, vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, tem 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Bayern de Munique. O que eu vou buscar nessa partida? Vou comprar aqui a vitória do Bayern.
jogando aí diante, não vou nem jogar, falar diante da sua torcida, né? Jogando o futebol que vem jogando aí, apesar de ter pisado na bola, né, empatou aí, perdeu um jogo pro Arsenal, empatou também um jogo na Liga na Alemanha, mas mesmo assim eu considero aqui a equipe com força, por mais que possa vir com um plantel alternativo, vou comprar essa vitória aí por uma base de 1,28, deixa o Bayern para vencer a sua partida e o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei são dois jogos no Brasileirão. O primeiro às 8 horas da noite é o jogo do Bahia enfrentando o Sport. O Bahia, que é o único interessado, né, nessa partida, no momento é o sétimo colocado, tá tentando aí buscar a vaga direto aí para a Libertadores, né? E eu tenho aqui o Sport, que só tá cumprindo tabela, já tá rebaixado, aguardando aí a virada do ano. Momento do Bahia. Nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E eu tenho o Sport que vem numa sequência aí de derrotas que já não é de hoje, né? A última vitória da equipe tem tempo, ó. No dia 21 de setembro, de lá pra cá, vem de alguns empates aí nos últimos jogos aí, só derrota. Vem numa sequência aí de 2, 4, 6, 8, 9 derrotas aí seguidas, né, no campeonato. Caramba. Nos últimos, nos últimos 5 jogos aí, entre essas duas equipes, eu tenho um certo equilíbrio, com 2 vitórias para o Sport, 2 para o Bahia e um empate por meio do caminho. Porém, aqui são equipes com situações distintas, né? Vou fechar aí com essa vitória do Bahia. Tá pagando por uma base de 1,24, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá agora para o jogo às 9h30 da noite. Pode ser um jogo traiçoeiro, cuidado, hein, galera. Vamos lá. O jogo aí do Flamengo enfrentando o Ceará. Cuidado com a empolgação, até a própria torcida aí. Eu sei, tem tudo para ser campeão, mas estou falando aqui de bilhete. O que eu vou buscar de uma operação, tá? Vamos lá, Flamengo, primeiro colocado da competição, podendo já confirmar nesse jogo aí de ser campeão, né, nessa partida. Tá enfrentando o Ceará aí, que é o 14º. Momento aí do Flamengo, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. E eu tenho o Ceará que nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. No confronto direto, foi aqui que me chamou a atenção. Olha só, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho apenas uma vitória do Flamengo e tenho 4 empates pelo meio do caminho. Se eu for levar futebol, eu sei que não é só teoria, é prática, mas se eu for puxar aqui para o lado da análise, da prática, eu vou confiar mais em mercado de gols do que buscar a vitória do Flamengo. Alguns fatores que me levaram a isso. O Flamengo jogou a final da Libertadores, teve a questão, até de certa forma, do cansaço da viagem, querendo ou não, a equipe ali, pô, aproveitou o momento, né? Foi campeão com a torcida e tem que comemorar realmente. Parabéns aí à equipe. Porém, agora é um jogo aí já no meio da semana que, ao meu ver, por que eu não vou buscar aqui a vitória do Flamengo? Por conta desses aspectos aí, talvez cansasse por ter feito viagem, o jogo como foi o jogo contra o Palmeiras, que, pô, leva a equipe aí, o limite técnico no máximo, de concentração e tudo mais. Tem plantel para vencer o jogo? Tem. Mas por conta até das análises aqui, eu vou ficar em mercado de gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu a linha de mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas em todos, tá? Nos últimos 5 jogos do Ceará, mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Flamengo, eu tive mais de 1,5 também em 4. Eu acredito que se o Flamengo vencer, vai vencer por mais de um gol de diferença. Então, para mim, não tem muito aqui o que buscar. Ao meu ver, tá? Quem quiser comprar a vitória, tá fechado também, tem muito valor. Mas eu, Bruno, de forma conservadora, vou buscar mercado de gols. Tá pagando aí para sair mais de 1,5 na partida por uma base de 1,24. Tô deixando como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira aí de vitórias, não só no nosso aporte, mas em todos os nossos projetos. Mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Obrigado por cada curtida aí, por cada comentário, por cada compartilhamento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.